Terça-feira, 2 de setembro, boa tarde. Este é o Câmara Notícias, o programa da Câmara Municipal de Barra Bonita, com um resumo das sessões realizadas pelo Poder Legislativo. E ontem foi dia de mais uma sessão, a 31ª da 19ª Legislatura. A sessão de ontem teve 1 minuto de silêncio em memória do professor Ricardo Mangili, que faleceu no último domingo e causou comoção em toda a cidade. Esse requerimento de pesar, a gente fica bastante emocionado, triste, né? Porque o Ricardo era um amigo aqui de todos nós, de Barra Bonita. É uma grande perca aí para todos nós, Barra Bonita, e também para a educação da nossa cidade. E eu queria até, a pedido do vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado, fazer 1 minuto de silêncio pelo falecimento. Ontem a Câmara também recebeu o projeto de lei do Executivo, que pede autorização para a criação de cargos no SAI e também gratificação para funcionários que compõem comissões de sindicância. O assunto foi amplamente debatido na tribuna com o posicionamento dos vereadores Claudeci Pascoal, Poliana Quirino, Val Girioli, Alexandre Oliveira e o presidente da Casa, Jairo Mesquiato. Senhor presidente, nobres colegas, os demais presentes, boa noite a todos. São 2 projetos que entrou hoje na casa, como deliberação do SAI, né? O primeiro está criando a gratificação 100% para um encarregado de gestão de frotas. O segundo eu estou achando um pouco confuso, porque essas gratificações para as comissões, ela foi criada já essa lei em 2022, certo? Nós estamos em 2025. Se você fizer mais ou menos a correção da inflação, vamos pôr em 8%. 3 anos daria 24% de aumento. Só que pelo que eu estou vendo aqui, está dando 70% de aumento. Não sei se o SAI está com caixa tão bom assim para dar um aumento bom. Não desmerecendo o pessoal da comissão. Mas pelo menos esses 2 projetos já veio com mais tempo, não veio com pedido de urgência, dá para a gente analisar, vai para as comissões, dá para fazer requerimento, indagando algumas perguntas. Eu estou em dúvida de como é feito o chamamento da comissão, não sei como é definido, quem chama, quem não chama. Provavelmente não vai ser um valor tão alto, mas esse vereador sempre fica preocupado com esses aumentos de gratificação, aumento de salário, aumento de cargo. Por quê? Pode ser que um dia a conta venha para a população pagar, entendeu? Hoje o SAI, provavelmente, que eu estou sabendo, está com o caixa bom, está com as pernas boas financeiramente, né? Falando. Pode ser daqui 2, 3, 4 meses, por causa de todas essas contratações que teve. Um projeto de lei há 3, 4 meses atrás, teve um aumento de salário brusco aí, que foi para 8.900 de alguns assessores, mais esses de hoje. Pode ser que a conta venha a população pagar mais para frente. Essa é a minha preocupação. Eu voto para a deliberação, vamos fazer uma análise boa, fazer requerimento das comissões, porque não veio com pedido de urgência, né? Então a gente pode analisar muito bem. E a preocupação maior é essa daí, de depois, futuramente, não vir dar, não sei, ou uma desculpa, ou o caixa começar a cair e falar mesmo, ó, vamos ter que aumentar para poder cobrir as dívidas da autarquia. Voto favorável, obrigado. Boa noite a todos. Senhor presidente, nobres colegas, ao público que nos assiste e a todos que nos acompanham pela internet. Presidente, eu vou fazer algumas perguntas, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir.
Mas, pelo que eu entendi, eu acho que esse valor é pago por cada sindicância aberta, certo? Então, o SAI mandou para a gente as sindicâncias que foram só do ano de 2025. Então, a gente poderia questionar, né? Quantas sindicâncias foram abertas desde 2022? Quantos processos foram concluídos e qual foi o custo total dessas gratificações até hoje? Qual o impacto financeiro real desse reajuste? Se o número de processos aumentar, a gente tem como limitar esses gastos, né? Ou fica sem controle? Onde está o estudo técnico que comprove a defasagem desses valores? Existe algum comparativo com cidades do mesmo porte? A gente precisa desses relatórios, presidente, através das comissões, para a gente montar um requerimento. A gente precisa entender também até que ponto, né, as prioridades da prefeitura são reais. Porque a gente está vendo aí um corte brusco em várias coisas, cortes de hora extras de servidores municipais. A gente teve há 2 semanas aqui a audiência pública dos professores, a defasagem do plano de carreira e o quanto é necessário valorizar os servidores. E esta casa não se omite em valorizar, porque no dia 31 de março nós aprovamos aqui mais criações de cargo, aumento de salário. Então, a minha preocupação também é essa. Se, de um lado, existe cortes, né, por questões financeiras, por prioridades também, que a gente entende, mas, por outro lado, a gente vê aí essas questões. Sobre a comissão, também gostaria de saber como é que é feita, como foi a escolha desses 3 funcionários, né, qual é a participação, qual é o método que eles utilizam para abrir sindicância, porque, senão, qualquer folha que cair na calçada vai abrir uma sindicância, né, e pagar R$1.000 por sindicância concluída. Então, a gente precisa analisar sobre isso. E sobre a contratação dos funcionários, também, né, eu vi que vai ser contratado. E como vai ser realizada essa seleção e escolha pela contratação? Né? Por que não foi enviado juntamente com a outra solicitação? Eu não estou dizendo de outros cargos, que são cargos mais pesados, mas esse de encarregado de frota poderia ter já planejado, certo, que enviado para casa para a gente estudar tudo isso. E a criação da função gratificada de encarregado da gestão de frota será dado a algum servidor? Como será realizada essa escolha? E como eu disse aqui, a gente não é contra valorizar os servidores, né? Mas a gente precisa muito entender quais são as prioridades nesse momento de crise que a prefeitura vem passando. E que bom que não veio com prazo de urgência para que a gente possa estudar junto com os outros colegas e, a partir daí, formar requerimento através das comissões para a gente entender os critérios dessa sindicância. Só isso, presidente. Muito obrigada. Senhor presidente, meus colegas, grande vereador Marcos Furtado, que está aqui presente, prestigiando a gente, que é um prazer para a gente. Senhor presidente, eu acho que o projeto, não sendo regime de urgência, ele tem toda a credibilidade e a responsabilidade das comissões de analisarem realmente, né, todos os artigos, tudo o porquê e saber o porquê, né? Essa casa nunca deixou de fazer alguma coisa em benefício aos funcionários públicos, sempre disse isso. Toda vez que veio para casa, toda vez que foi aprovado, nós toda vez sempre ajudamos, sempre ajudamos. Se alguma vez falar que foi rejeitado algum projeto contra funcionário aqui, é mentira. Então é um projeto que está aqui. O que é projeto? É uma projeção. Então nós temos as comissões para sentar, analisar, ver, emendar o projeto se for preciso, e depois discutir e votar, né? Tem prazo, tem vista, tem tudo isso aí. Como não é regime de urgência, eu acho que dá para todo mundo estudar com calma, ver se está tendo interesse em fazer isso, porque está precisando fazer. Tá? Eu penso dessa forma. Então, mas vamos analisar. Vamos ter a do vereador já para isso, para analisar todos os projetos, ter as dúvidas e votar com a consciência tranquila. Muito obrigado, presidente. Presidente, nobres colegas, uma boa noite a todos. Quero deixar aqui a minha opinião também. Eu sou contrário, nesse momento, a qualquer tipo de aumento. Tá? A gente teve reunião lá com o prefeito, lá, todos os vereadores foram convidados, e lá foi falado sobre aquela arrecadação, sobre os gastos, né, que seria cortado, para evitar um mal maior. Então, nesse momento, eu acho que não seria viável isso aí. Há um tempo atrás eu pedi para subir as diárias dos motoristas, e foi me falado que não poderia devido a esses gastos que estava tendo, a queda de arrecadação. Então, nesse momento, eu sou contra esse aumento no SAI aí sobre
as comissões. Tá bom, senhor presidente? Obrigado. Havendo manifestação, também queria deixar a minha opinião, como o Claudecir disse, a Poliana disse, o Valgirioli disse, os projetos foram para as comissões, nós temos tempo até para reunir com o pessoal do SAI, para tirar algumas dúvidas, ou fazer algum requerimento via Câmara, né, que eu acho que é a ferramenta que o vereador tem. E algumas coisas que eu percebo aqui, que me parece que são alguns remanejamentos de funcionário para assumir algum determinado cargo. Talvez não vai aumentar o número de funcionários. Tomara que isso aconteça, tá bom? E o vereador Christian Guimarães, o Kiko, do Esporte, apresentou moção de apelo para que seja realizada a Copa Barra Bonita de Futebol. Na tribuna, ele justificou seu pedido. Senhor presidente, nobres colegas, ao ex-vereador Maico, os meus alunos, ex-alunos João, Léo e a todos que estão na casa, aos que nos acompanham pelas redes sociais também, uma boa noite. Senhor presidente, eu fui procurado, né, por alguns dirigentes de equipes aqui de Barra Bonita, porque se cogitou a possibilidade da não realização desse evento, Copa Barra Bonita, por conta das contas, enfim, do momento que nós estamos passando com a queda da arrecadação. E aí esses dirigentes me procuraram, e nós, quando nós levantamos uma bandeira, não é isso, vereadora Patrícia? Nós somos procurados para tentar solucionar algumas coisas. Me procuraram para uma reunião, para ver a possibilidade de uma parceria junto com a prefeitura para a realização dessa Copa. Eu fui pesquisar aqui nos arquivos, né, essa Copa Barra Bonita, ela não é obrigada a ser realizada, porque não existe uma lei que obrigue essa Copa a ser realizada, né? A única coisa que foi feito, aliás, que é muito, foi uma votação para que houvesse o nome Copa Barra Bonita, isso em 1989, com os vereadores na época, no momento, e foi votado, né, pelos vereadores, aprovado e foi sancionado pelo prefeito, que na época, se eu não me engano, era o De Luca. Portanto, não há nenhuma lei que obrigue. Mas, como nós sabemos que é um evento tradicional, né, e que as equipes se mobilizam para fazer essa Copa, né, as equipes investem. Então, nós estamos dando aí uma sugestão para que a prefeitura, para que o executivo, possa, se não arcar com R$ 25.400, que foi a resposta que eu tive no meu requerimento que eu fiz um requerimento aqui, nobres colegas, e os nobres acompanharam, e uma das perguntas era qual era a previsão de gasto para o segundo semestre, que estava incluído dentro do planejamento, do orçamento que foi feito, né? E dentro dessa resposta que eu tive, era que para essa Copa Barra Bonita teria uma verba já, né, que foi já efetuada de R$ 25.400. Mas a gente sabe que está acontecendo essa dificuldade financeira, então é uma sugestão para que o prefeito, a prefeitura, né, o executivo, possa ajudar aí, que se não for com 10, mas com 5 mil, mas que possa ser realizada essa competição. Nós vimos aí que houve aí uma redução no evento Barra Rock Fest, né, por contenção de gastos, na questão da diminuição dos artistas, diminuição dos dias de show, mas o evento vai acontecer, não é isso? Então, nós gostaríamos também que o prefeito se mobilizasse aí, junto com o secretário de esporte, que foi citado aí, o Paulo, secretário de esporte, para que eles pudessem analisar com carinho e nós possamos aí realizar essa Copa Barra Bonita. Claro, fique à vontade, vereador. Vereador, obrigado pela parte, viu? Sabedor que Vossa Excelência é realmente lutador pelo esporte de Barra Bonita, eu até sugiro que Vossa Excelência faça um projeto em cima disso, tá? Terá nossa, acho que toda a aprovação da casa, né? E deixaria uma margem no projeto de colaboradores também, para funcionar uma Copa Barra Bonita, né? No caso do evento hoje em Barra Bonita, eu vejo assim, a Barra Bonita, nós temos que alcançar um topo de turismo, senão nós perdemos que nem perdeu o Igaraçu, a parte de distância turística, né? E perde dinheiro, e muito dinheiro perde, né? Embora o governador está segurando um pouquinho, não está liberando dinheiro, nós temos 4 milhões parados lá em São Paulo hoje. Eu fui no diretor de turismo conversar com ele, pedir mais verba, né? Eu acho que dá para fazer uma lei em cima disso
com parcerias também. A prefeitura entraria com tanto por cento, né? E outras pessoas que querem investir com propaganda no estádio, né? Com venda de ingresso, com dentro do estádio, vários lugares para vender lanche, sorvete, que seja. Tudo isso viria ajudar o evento que ser feito. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que não moção não, faça um projeto de lei que nós aprovamos aqui, viu? Vamos fazer funcionar isso aí. E mais entende Vossa Excelência dessa parte do que eu. Eu participei de esporte quando eu era jovem, hoje não participo mais nada, mas eu participei muito e é muito bom para a cidade. Ajudar o jovem, a criança, né? A cidade em si. Vale a pena, sim. Faz o projeto, vereador. Eu agradeço a sugestão, eu até já havia proposto isso também para os nossos amigos auxiliares aqui do Departamento Jurídico, mas eu fui informado que a gente tem que ter um pouco de cautela por conta que onera os cofres públicos, né? Mas nós aqui aprovamos uma lei que parceria, né, com as empresas, que elas também podem patrocinar, então eu acho que isso aí é o caminho também, né, presidente? A gente andar em parceria. E nessa reunião que eu tive com os dirigentes das equipes, eles também, houve a sugestão do pagamento de uma taxa de inscrição por equipe, né? E essa taxa de inscrição seria também para ajudar a pagar a arbitragem, pagar toda a parte os custos, né? E a prefeitura entraria então, a Secretaria de Esporte entraria então com o espaço físico, enfim, com o material da competição. Eu acho que é uma parceria interessante, mas eu gostaria mesmo assim de deixar esse apelo, nessa moção de apelo, para que o prefeito pensasse com carinho e, de repente, se não desse para efetuar esse 25.400, que foi a resposta que eu tive no requerimento, mas que possa haver aí uma redução e, de repente, alguma coisa a prefeitura pudesse ajudar também para a realização desse evento. É só isso, eu peço voto favorável aos nobres colegas. A iniciativa do vereador ganhou o apoio do presidente da Câmara, Jairo Mesquiato. Também sou favorável a essa moção, o vereador Kiko. Esta Copa Barra Bonita, como você citou, foi o autor dessa lei, foi o seu Írio Collor Bombonato, eu era vereador e o Deluca era o prefeito. O que eu acho é que nós criamos uma estrutura, né, de uma magnitude igual do nosso estádio do Vicentão, nós temos o campo do Botafogo, vamos lutar para fazer que o campo da Coab também se transforme assim num campo mais útil, né, de forma bastante, uma estrutura bacana. E nós não podemos, nós temos que se unir, conversar com o prefeito e procurar meio, né, Kiko? Porque não podemos deixar dispersar, porque o futebol de Barra Bonita a gente percebe que está voltando, está aderindo mais time dentro do campeonato, né? Então pode contar aqui com a gente aqui, que vamos sim trabalhar para que a Copa Barra Bonita seja feita assim, tá? Outra moção apresentada na sessão de ontem é de autoria do vereador Adriano Testa, que pede sentido único de rua. Presidente, nobres colegas, demais presentes, Maicon, boa noite também. Olha, um pedido simples, mas muito útil. Hoje deu tão certo de a gente estar com esse pedido na Câmara, e tão certo de achar o conduta, levar ele lá e pedir pessoalmente para ele ver o que está acontecendo nesse trechinho da rua Fernanda Maria Bombonato, onde já houve dois acidentes lá com pessoas, a rua é estreita, o fluxo é grande ali, e vai perceber a mobilidade agora instalando esse sistema de mão única. É uma coisa muito útil, eu acho que vai valer a pena, e vamos fazer uns testes por uns 30, 60 dias para ver o que vai acontecer. Se vai ser melhor de sentido centro ao bairro, ou bairro centro, de uma forma ou outra no quarteirão, tá bom? É no Distrito Industrial esse pedido meu aí, a pedido do pessoal lá dos empresários. Obrigado, viu, gente? Agradeço, se vocês puderem votar favorável aí. E é isso, o Câmara Notícias desta terça termina aqui. Na sexta-feira tem a nossa segunda edição semanal. Até lá, tchau!